Sempre alerta, bons ventos, sejam muito bem-vindos ao nosso 16º Dicas a Bordo. Nós vamos falar hoje de um assunto que é quase uma sequência do assunto anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância do emprego das tábuas da maré, porque você precisa ancorar, fundear em algum local, então você precisa saber qual é a variação de maré, de profundidade que haverá naquele local. E hoje nós vamos falar com vocês sobre fundeio. Então, para falarmos de fundeio, nós precisaremos falar também sobre amarras e alguns tipos de âncoras, que são as mais comuns hoje no nosso mercado. Então, espero que você goste desse assunto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, Dicas a Bordo. Aperte o sininho para que você possa ser avisado dos vídeos que nós temos feito para vocês. Este é um canal feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos. Para que nós possamos, então, trabalhar essa questão do fundeio, é necessário que nós tenhamos conhecimento de alguns termos náuticos, do que é que nós estaremos falando, para que a tripulação toda possa corresponder imediatamente às vozes do patrão. Os termos fundamentais são muito próprios da questão do fundeio. Então, ferro é a âncora da embarcação, é o termo mais usual chamarmos a âncora. Quando dissemos soltar ferro, significa soltar a âncora para dentro da água. Suspender seria levantar a âncora. Pelos cabelos, ferro pelos cabelos ou pelos cabelos. É quando a âncora já está nas mãos do proeiro, mas ainda pelo lado externo da embarcação. Garrar é quando a âncora ela está deslizando na tensa. Unhar é quando a âncora se firmou. Ela, de fato, as patas da âncora encravaram no solo submarino, na tensa. E o que é tensa? É o fundo submarino, que pode ser de areia, de lama, cascalho, conchas, pedras e outros tipos. Em uma embarcação escoteira, uma embarcação miúda, o procedimento ensinado é o que nós vamos ver a seguir. O patrão, aquele que comanda a embarcação, ele vai gritar para o proeiro, preparar para fundear. E todos da tripulação devem ficar atentos. O proeiro responde, ferro pronto, quando o proeiro já está com o ferro e com as amarras prontas. O patrão, então, determina, largar ferro. O proeiro lança devagar o ferro na água. O proeiro grita, ferro na água, quando o ferro já está sendo baixado na água. O patrão determina para a primeira guarnição, cia, bem devagar. Ciar é o termo para você remar a ré. O proeiro vai testando o cabo até que o ferro chegue na tensa e ele vai segurando o filame até que ele sinta na sua mão que o ferro unhou na tensa. Ou seja, o ferro ele está firme, encravado na tensa. O patrão então diz, arvora. A guarnição que remava, arvora os remos esperando o barco parar. Arvorar o remo significa tirar o remo da água. Então, o patrão finalmente determina, remos ao alto, cruzar remos. A embarcação está parada e firme. Remos são puxados com os punhos sobre as pernas. Realizamos essas manobras com a ajuda do sênior Vitor Alves Passagem, do 13º Grupo Escoteiro do Mar Almirante Barroso de Santos, São Paulo. O proeiro deve ter uma atenção muito especial no momento em de lançar o ferro ao fundo. Primeira preocupação é verificar se a amarra está presa tanto ao ferro, num dos chicotes, quanto no outro chicote ao próprio barco,
para que assim você não perca o seu ferro. Você tem amarra suficiente para o fundeio naquele ponto? Então você precisa verificar o ecobatímetro da embarcação, que vai dar a profundidade do local, ou consultar a carta náutica e a tábua de maré para verificar a variação de profundidade naquele ponto de fundeio. Terceiro, verificar se a amarra não está presa nos seus próprios pés ou de outro membro da tripulação, ou ainda se ela não está enroscada em alguma parte da embarcação, fazendo com que, na hora em que for ciada a embarcação, ela fique pendurada e não alcance a tensa. Para subir as âncoras, nós também teremos um padrão, como uma guarnição de escoteiros do mar, e é o que nós veremos a seguir. O patrão da embarcação vai determinar a ordem de preparar para suspender. Novamente, todos os tripulantes devem ficar atentos. O proeiro, por sua vez, ele vai gritar para o patrão: proeiro a postos. Significa que ele já está pronto para recolher a amarra. O patrão determina: primeira guarnição, avante bem devagar, dando um segmento à embarcação para arrancar o ferro do fundo. Mas, sobretudo, o proeiro, nesse momento, ele vai indicando com a mão qual é a posição da âncora do ferro em relação à embarcação. Conforme acontece do ferro soltar ou ele desgarrar, ficando livre do fundo, o proeiro avisa, dizendo: ferro livre. Significa que a embarcação não está mais sob a segurança do ferro unhado na tensa. Neste ponto, se faz necessário uma advertência importantíssima. Você jamais desatraca, você jamais solta as amarras e as espias da tua embarcação de um pier antes que o motor esteja ligado ou que a tripulação dos remos estejam atentos e apostos, prontos para se manobrar a embarcação no remo. Tampouco você desliga os motores ou tira os remos da água enquanto a embarcação não estiver ancorada, fundeada, presa a uma boia ou devidamente ancorada em um pier. O patrão determina suspender ferro. O proeiro recolhe a amarra até enxergar o ferro. Quando ele enxerga a âncora próxima da superfície da água, o proeiro avisa: ferro pelos cabelos. Então o patrão manda lavar e guardar o ferro. E o proeiro, por sua vez, executa essa ação, voltando a âncora para o seu devido paiol. Quais são os cuidados que nós devemos ter durante a operação de um fundeio? Primeiro, é com relação ao abrigo contra o vento. Aqui na região de São Paulo, os ventos que mais trazem problemas são os ventos oriundos de sudoeste. Então verifique se o local em que você vai fundear ele é abrigado para esse tipo de vento. Segundo, é o tipo de tensa. É areia, lama, cascalho. Isso está prescrito na carta náutica daquela região. E na dúvida, você pode consultar algum pescador, algum navegador daquela região. Também tem que verificar para onde ronda o vento naquela mesma área. Ela se inicia de sudoeste, ele vem de norte, ele pode rondar para leste, para oeste, para que você possa, então, se preocupar com o próximo passo, que é o raio de giro da sua embarcação com relação ao ponto de ancoragem. Também tem que se verificar que a profundidade para embarcações miúdas, pequenos barcos, deve ser até em torno de 10 metros de profundidade. Por que disso? Porque você terá que soltar de 3 a 5 vezes de amarra com relação à profundidade em que você está. Ou seja, se você está a 10 metros, você terá que ter de 30 a 50 metros de amarra para poder ter um fundeio seguro em tempo normal. Obviamente que, se há previsão de mudança de tempo, você terá que soltar até 10 vezes a profundidade do local.
Um artifício bastante interessante para se utilizar nas operações de fundeio, para que você saiba exatamente onde se encontra o seu ferro no fundo, são as boias de arinque. Elas vão ficar te identificando a todo tempo onde efetivamente está o seu ferro. E, logicamente, que a partir disso você consegue entender a linha que se faz do arinque até a tua proa, identificando por onde o seu filame está lançado ao mar. O treinamento que realizamos com o sênior Vitor foi em águas rasas, como nós podemos observar nessa imagem. Para que nós possamos fundear, se faz necessário termos as amarras, e é sobre esse tema que falaremos agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre termos náuticos. Em marinharia e na marinha, não se existe corda, tudo é cabo. São cabos grossos ou finos, fixos ou de laborar, tudo é cabo. No entanto, como uma brincadeira, existem duas exceções, a corda do sino e dos relógios. Então, cabos são todo e qualquer tipo de corda usada a bordo e elas vão ter inúmeras nomenclaturas. Algumas que eu vou mencionar aqui. A driça é todo cabo usado na função de içar. Então, todo cabo que labora na posição vertical são chamados de adriça. De forma geral, todos os cabos que trabalham na horizontal são chamados de escotas. As amarras, como já vimos, são todos os cabos que prendem a âncora ao barco. Um importante cabo existente dentro de uma embarcação é o amantilho. Ele fica preso no topo do mastro e na extremidade da retranca, de forma a mantê-la sempre na posição horizontal. Os quartéis são grupos de 27,5 metros de amarra, mas na navegação amador e dos escoteiros do mar, pouco se trata desse termo. Já o filame é a quantidade de amarra que está lançada na água, ou seja, são os cabos que entram em contato efetivamente com a água. Fora isso, temos tornel ou destorcedor. É uma peça metálica de importantíssima finalidade, porque ela fica virando e não permite que haja torção e que essa torção vá para o barco ou faça com que o ferro solte no fundo da água. As amarras são, então, cabos e correntes especiais constituídos por elos com ou sem malhete, que possui como função aguentar a força de fundeio da âncora nos fundeadouros. Um importante conjunto de amarras são as espias, são os cabos de amarração da embarcação no pier. Então nós temos os lançantes de proa, lançantes de popa, os springs de popa, os springs de proa e os cabos que são de través. Todos esses cabos possuem a finalidade de evitar que a embarcação ela se afaste do pier ou que, com a ação do vento e de correntes, elas possam se chocar nesse mesmo pier, trazendo danos e insegurança para a embarcação e para as pessoas que estão a bordo. Para fundearmos, precisamos das amarras, mas precisamos também da âncora, que formam o sistema de fundeio de uma embarcação. Vamos dar uma olhada em alguns modelos mais comuns para vocês poderem conhecer e pesquisar um pouco sobre o tema. Independente do modelo de âncora, os nomes das âncoras são iguais. O anete, onde se liga a amarra, um cepo, a haste, que é o corpo principal, o braço com as patas e unhas, que é o que encrava na tensa. A dânfora é um modelo bem comum entre as embarcações e diz a literatura que ela pode unhar 10 vezes mais que o modelo patente e até 3 vezes mais que o modelo almirantado. A âncora tipo almirantado, ela quase que inexiste nos dias de hoje por ser bastante antiga, mas é um modelo clássico que pode ainda ser encontrado em velhas embarcações. A Bruce é um modelo de âncora que foi bastante comercializada e também é bastante comum encontrá-la nas embarcações de esporte e recreio. E existe algum tipo de controvérsia na sua capacidade de unhar. Hoje existem muitos outros modelos de unha, arado e outras tantas que têm se provado bastante eficiente e que têm ganho o mercado. No entanto, é necessário saber que existem, por exemplo,
cogumelo, arado e uma âncora importantíssima, que é a âncora de mar ou de mau tempo, que não serve para fundear a embarcação. Ela é utilizada quando você encara um tempo ruim e que você está navegando com o tempo. Então, você lança essa âncora no mar para que ela lhe dê estabilidade somente. Muito bem, estamos chegando então ao final do Dicas a Bordo de número 16, onde nós falamos sobre fundeio. Eu entendo que esse assunto ele tem bastante tema, bastante área, bastante campo de pesquisa e de busca para que a nossa chefia consiga incrementar atividades progressivas, atraentes e variadas com seus jovens. Não é? Então eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Coloque em prática aí com a sua tropa sênior, com a sua tropa escoteira, com o ramo, com o clã pioneiro, façam navegações. É muito importante que a gente faça escoteirismo, ou seja, exploração. Nosso momento jabá vai para todos os chefes que estão, nesse momento de pandemia, realizando o impossível, buscando atividades, promover atividades, acampamentos, acantonamentos e todo tipo de sorte de atividades de forma virtual. É um processo ímpar, singular e diria que inédito no nosso movimento escoteiro. Nós não fomos formados chefes escoteiros e nem somos escoteiros para ficarmos dentro de uma sala. Mas, se a situação exige, nós enfrentaremos isso de cabeça erguida e fazendo com que o movimento escoteiro não pereça. Então, chefes e chefes, obrigado pela sua dedicação, pelo seu compromisso, pelo seu comprometimento, principalmente pela sua resiliência em levar esse escotismo para frente. Eu tenho visto inúmeras atividades vindas da nacional, da região, dos distritos, dos grupos escoteiros, da iniciativa própria de chefes em buscar envolver o jovem nas atividades para que a motivação, para que o gosto, o amor pelo escotismo não pereça. Parabéns por tudo que vocês têm feito. Chegamos ao final do nosso 16º Dicas a Bordo. Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu, se inscreva e aperta o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente tem promovido para você. Este é um canal de escoteiro para escoteiro. Sempre alerta!